Olá, pessoal! Muito boa noite, seja bem-vindo a esse webinário. Eu quero agradecer para você que está aí me assistindo do outro lado e também quero agradecer ao Elo7 por esse convite. Realmente é muito legal estar aqui conversando com vocês a respeito de um assunto que eu sou apaixonada, que é a criatividade. Eu quero convidar vocês a deixarem aqui embaixo se o som tá legal, se a imagem tá legal, tá bom? Coloquem aí embaixo para a gente saber como é que tá aí a experiência para vocês, beleza? Também deixem de que cidade vocês é, que eu vou amar saber de onde vocês estão teclando. Durante o webinar eu vou colocar uma apresentação aqui, então enquanto eu for colocando a apresentação para vocês, vocês vão escrevendo se está tudo legal com o som e com a imagem, beleza? Então deixa eu colocar a apresentação aqui. Seja muito bem-vindo ao webinário Criativo-se 10 dicas para despertar sua criatividade. Durante esse webinário eu vou deixar dicas práticas, dicas para você colocar em prática agora mesmo, a partir do momento que você descobrir essas dicas na sua vida. Eu tenho certeza que você vai despertar ainda mais a sua criatividade, tá bom? Antes de iniciar, eu quero deixar duas instruções importantes para você. A primeira instrução é para você pegar papel e caneta. Como a gente vai ver mais para frente aqui nesse webinário, não desperdice essas ideias. Muitas vezes a gente tem ideias e a gente acaba não lembrando delas depois, simplesmente porque a gente não anotou. É uma dica tão simples, mas eu realmente peço que você pegue papel e caneta para anotar qualquer insight que você tenha durante o webinário, tá? E também, se você tiver alguma aba aberta aí no seu navegador que são sites auto-atualizáveis, portal UOL, Facebook, redes sociais, porque eles comem um pouquinho dessa internet. Isso acaba fazendo com que talvez a sua experiência aqui no webinário seja prejudicada. Então, se você puder fechar alguma aba que você não esteja utilizando no momento, vai ajudar bastante aí na sua experiência durante esse webinário, tá bom? Para você que não me conhece, muito prazer. Eu sou a Paty Pegorin. Eu sou coach de propósito de vida e sou empreendedora digital. Eu uso a internet para alavancar meu negócio criativo e eu tenho diversos projetos digitais, como Garota Criatividade, a Hospedarte, o canal no YouTube, e atualmente eu me dedico a ajudar sonhadores e criativos a tirarem suas ideias do papel. Você pode me encontrar nas redes sociais, Pinterest, Snapchat, Facebook, Instagram, YouTube, como Paty Pegorin, e no Twitter, como Oi Paty Pegorin, e vai ser um prazer ter a sua companhia por lá também. Eu quero, antes da gente iniciar com as 10 dicas, te contar um pouquinho, bem resumidamente, da minha história, como começou a minha história com a criatividade. Eu gosto de dizer que eu sou criativa por parte de pai e empreendedora por parte de mãe, porque desde muito pequena eu via, por exemplo, meu pai reaproveitando as coisas que seriam jogadas no lixo, ele sempre dava novas funções, via como que ele podia reutilizar objetos, móveis, etc. Então, isso já plantou em mim essa sementinha da criatividade. E empreendedora por parte de mãe, porque a minha mãe ela é uma empreendedora nata e ela sempre via oportunidades onde ela estava. E eu lembro, assim, eu bem criancinha, ela falando, vamos fazer isso para vender? O que a gente pode fazer para vender? E isso também parece uma coisa bem boba, mas também plantou em mim a sementinha do empreendedorismo. Então, foi aí que tudo começou, né? Só que foi somente lá em 2002 que eu descobri uma grande paixão minha, que foi quando eu criei meu primeiro blog, eu descobri a minha paixão por criar conteúdo online. E quando eu criei meu primeiro blog, eu percebi que criar conteúdo na internet era o que eu amava fazer, e eu queria fazer aquilo pelo resto da minha vida. E foi aí que começou a minha jornada. Foi só em 2009 que caiu uma ficha que eu poderia criar conteúdo sobre a minha paixão, então. E aí eu peguei e resgatei essa paixão de infância pela criatividade e criei um blog chamado Garota Criatividade em 2009. Naquele momento eu já sabia que era aquilo que eu amava fazer e queria fazer pelo resto da minha vida. E essa voz desse sonho sempre esteve dentro de mim, guardada. E eu costumo dizer que quando a gente não escuta a voz do nosso sonho, ela começa a gritar até que a gente escute. E eu trabalhei em muitas coisas, até como bancária concursada. Imagine só uma pessoa que ama criatividade, trabalhar em um local onde tem manual de instruções, até mesmo de como você deve se vestir, até mesmo respirar. Imagine só isso. Mas
fez parte da minha jornada. E esse meu sonho sempre esteve, né, dentro de mim, de trabalhar com o que eu realmente amo e ligado diretamente à criatividade. Então eu decidi criar metas. Como que eu poderia, então, fazer disso uma realidade? E eu descobri o poder das metas. E eu criei metas e comecei a criar um plano de ação em cima disso. E foi então que eu comecei a ver resultados disso. Comecei a procurar formas de como fazer meu sonho dar certo. E foi aí que nasceu, então, o Ateliê Bits de Luz, que é um ateliê um pouquinho diferente, que é um ateliê de produção de conteúdo digital sobre criatividade. E ele já está aí no seu 2º ano, é onde eu estou aqui agora conversando com você. E nesses dias, assim, já vivendo do meu sonho e tendo a certeza de que é possível, sim, criar, né, a vida dos seus sonhos, eu comecei a ter um grande interesse de como eu poderia ajudar mais as pessoas a também viverem seus sonhos, principalmente criativas, empreendedores criativos. Foi aí que eu descobri o coach. E aí, então, a gente chega aqui em 2016, eu como coach e com essa missão de ajudar sonhadores a tirarem seus sonhos do papel e descobrirem o poder da sua criatividade. Gente, antes da gente começar com as dicas, eu quero passar um vídeo para você. Vamos ver aqui se eu vou conseguir passar para você. É um vídeo bem curtinho, é 1 minutinho e meio, mas ele tem uma mensagem legal e vamos ver aí se transmite o som para vocês também. Ei, você mesmo, criativo que está aí escondidinho dentro desse ser humano. É com você que eu quero falar hoje. Você que está sempre pronto para uma nova aventura e sempre entusiasmado com a vida e as suas oportunidades. Você que enxerga uma nova chance em cada amanhecer de fazer diferente e transforma os desafios em mais uma pedra colorida na sua montanha de aprendizado. Você que está aí sempre convidando o seu parceiro para uma nova jornada. Jornada de descoberta, de novas tentativas, novos lugares e novas aventuras. Você que carrega consigo os balões repletos de ideias, está só aguardando o momento de ter a oportunidade de entregar esses balões coloridos para outras pessoas do mundo e fazer do mundo delas um lugar melhor. Ei, você, criativo que mora dentro de todo ser, que mesmo sendo escorraçado às vezes, escondido muitas vezes, calado 1 milhão de vezes, continua sempre voltando e acreditando em seu parceiro de jornada. Acreditando que vai chegar o dia que ele irá lhe escutar e lhe dará mais abertura em sua vida. São tantos os planos que você tem para esse encontro, né? São tantas as coisas que você tem para compartilhar com ele. Eu vim te dizer para você continuar acreditando nessa parceria. Sabe, às vezes não sobra tempo, a vida adulta chega e ela pode ser como aqueles ranzinhas que estão sempre dizendo: tenho que correr, não há tempo para brincadeiras. Mas, viu? Há de chegar o dia em que cada ser humano nesse planeta dará vazão ao seu criativo interno. E descobrirão que ao abrir as portinhas da gaiola e deixar o seu criativo voar, não apenas estarão liberando o seu lado criativo, mas dezenas de outras coisas que andam sempre juntas com ele. A felicidade, por exemplo. Abrir as portas da gaiola e deixar o seu criativo voar não apenas vai transformar a sua vida, mas a de todos em sua volta. Porque é nesse momento que cada ser humano se torna aquilo que ele nasceu para ser. Um fazedor de diferença, um criador de soluções, uma ponte ambulante para novas percepções. Liberte o seu lado criativo. Ele está à sua espera e quer fazer desse mundo um lugar melhor em sua companhia. Feliz Dia da Criatividade! Deixar como mensagem principal é que todo dia é dia de despertar a criatividade. E o principal, te convidar para abrir as portas para o despertar da sua criatividade. Mas afinal, Paty, o que é criatividade? A criatividade é um dom para poucos, ela é única e exclusivamente dos artistas. O que é a criatividade? E aí, então, eu fui pedir ajuda para um dos maiores sites de significados da internet, que é o significados.com.br, e ele tem uma definição sobre criatividade simplesmente incrível. Criatividade é o substantivo feminino com origem no latim creare, que indica a capacidade de criar, produzir ou inventar coisas novas. A criatividade ela pode ser aplicada em qualquer área da vida,
Ser criativo é pensar fora da caixa, ou seja, pensar de forma diferente. É ser original, não seguindo as normas pré-estabelecidas e nunca imitando o que já foi feito milhares de vezes. 2 pontos que eu gosto de destacar, essa definição que eu acho fantástica, é que criatividade é uma capacidade. Então, guarde bem essa palavrinha, uma capacidade. Segunda coisa que eu quero destacar aqui, criatividade pode ser aplicada em qualquer área da vida. Em qualquer área da vida, então ela não é exclusiva dos artistas ou das pessoas que trabalham diretamente com as mãos. Qualquer pessoa pode desenvolver, despertar a sua criatividade e aplicar na sua vida os efeitos positivos dela. Principalmente, a criatividade é para todos e ela é útil para qualquer profissão. Eu gosto de dizer que a criatividade é a atividade de criar. Criar soluções inovadoras, mas também criar a nossa vida, porque a partir do momento que a gente descobre o poder da criatividade, a gente descobre que a gente pode criar em qualquer segmento da nossa vida. A gente começa, quando a gente acredita que é possível despertar a criatividade na gente, a gente começa a olhar para a vida de uma forma diferente, com olhos de possibilidade. E eu acho que é aí que está o grande segredo. Porque se a gente acredita que não somos criativos e não existe nenhum jeito de sermos mais criativos, a gente não olha para oportunidades nenhuma nunca. Quando a gente acredita que a gente é criativo, ou que é possível despertar a criatividade na gente, a gente começa a olhar para as coisas com olhos de oportunidades. O que eu posso aprender aqui, por exemplo? E esse olhar, ele muda tudo. A habilidade criativa, ela pode ser dividida em 3 passos, eu diria. Primeiramente, identificar a oportunidade. E dessa oportunidade, gera-se uma ideia. E depois da ideia, vem o processo de tirar a ideia do papel. Então, por que eu quis colocar esses 3 passos aqui? Para destacar que a criatividade, ela é criação, mas ela é atividade também. Não é à toa que a palavra é formada de cria mais atividade. Então não basta ter a ideia. É importante que a gente também tire as nossas ideias do papel. E eu gosto de dizer que toda ideia é um convite. É um convite para a nossa evolução, nosso desenvolvimento. Por quê? Porque para a gente fazer algo novo, a gente tem que aprender alguma coisa nova. E nesse aprendizado a gente também cresce como ser humano. O resultado disso é, com certeza, evolução pessoal. Por isso que eu gosto de dizer que a criatividade também pode ser encarada como uma filosofia de vida. E eu quero destacar aqui uma história muito simples, mas que me chamou muito a atenção. De uma pessoa que simplesmente utilizou a habilidade criativa a seu favor. Eu não conheço a Adileuda, mas toda quinta-feira, ou quinta-feira sim, quinta-feira não, aparece um recadinho como esse na minha caixinha do correio. É um recadinho muito simples. Está escrito, faço faxina, Adileuda, contato, eu apaguei o número completo dela aí, né? Com referência. Por que eu trouxe para esse webinário? Porque a Adileuda, para mim, é um exemplo de que a criatividade, ela ajuda em todas as profissões. Ela é faxineira e ela está utilizando a habilidade criativa a favor dela. Ela percebeu uma oportunidade. Provavelmente ela faz faxina aqui em um local próximo aqui do ateliê e ela percebeu que os vizinhos eram uma oportunidade de divulgação. Ela teve uma ideia, vou escrever bilhetinhos, vou fazer um pequeno flyer, um pequeno convite e vou colocar nas caixinhas dos correios dos vizinhos. E o principal, ela tirou essa ideia do papel, porque a cada 15 dias esse papelzinho está na minha caixinha de correios. Então, a Adileuda, para mim, é um exemplo perfeito de que a habilidade criativa ela é útil para todos os setores, todos os segmentos, e que todo mundo pode, sim, aplicar essa habilidade criativa nas suas vidas. E, principalmente, a Adileuda me mostra que a criatividade é para todos e que a criatividade nos ajuda a conquistar resultados diferentes na nossa vida. Por isso, então, vamos dar início às 10 dicas para despertar a sua criatividade. A criatividade ela já existe em potencial dentro de você. O que difere uma pessoa que a gente considera muito criativa de outra é que ela foi estimulada desde cedo a um ambiente de criatividade. Não sabemos quando foi ou como foi, mas de alguma forma
foi acesa a fagulha da criatividade dentro dessa pessoa e ela acreditou nisso, então ela exercitou isso. Qualquer pessoa pode fazer isso a qualquer momento. Por isso que eu chamo de criative-se. Ative a sua criatividade, o seu potencial criativo em você. A primeira dica que eu quero deixar aqui é uma dica muito interessante. Utilize o poder das palavras a favor da sua criatividade. E, principalmente, corte definitivamente o não sou criativo do seu vocabulário. As palavras, elas têm o poder de definir a realidade, a nossa realidade para a gente mesmo e também para os outros. Quando a gente diz que não somos alguma coisa, a gente não está olhando com olhos de oportunidade para nada, muito menos para a possibilidade de a gente aprender aquela capacidade. Lembra lá do significado, que criatividade é uma capacidade, como tal ela pode ser aprendida. Importante, não utilize não sou criativo quando você estiver falando da sua criatividade. Eu trouxe algumas ideias de afirmações positivas para você utilizar quando você falar da sua criatividade. Isso é interessante, porque quando você começa a repetir afirmações positivas, você muda a forma como você se refere à sua criatividade e fala isso com consistência até o ponto que você começa a acreditar nessa nova realidade. E a nossa vida é exatamente da forma com que a gente acredita. Quando você diz que você não é criativo, é praticamente uma sentença. Praticamente não tem como modificar isso. Mas a partir do momento que você se abre para a criatividade com essas afirmações positivas que eu deixei aqui, você vai perceber como pouco a pouco você vai desenvolver cada vez mais, a despertar, a criatividade em você. Primeira afirmação, eu me liberto de toda resistência à plena expressão da minha criatividade. Faço algo novo, ou pelo menos diferente, todos os dias. E eu amo essa afirmação, porque para mim ela é a chave do despertar da criatividade, porque a gente vai ver um pouquinho mais para frente aqui no webinário que fazer algo novo é muito importante para o exercício da criatividade nas nossas vidas. Outra afirmação, sempre é tempo para expressar minha criatividade em qualquer área que eu escolher. E, por fim, sinto-me bem ao me expressar das mais variadas formas criativas. Quando você for falar sobre a sua criatividade, eu deixo como dica, então, que você utilize afirmações positivas. Outra dica, cuidado com o mas. O mas ele é totalmente normal em uma conversa que a gente tem no nosso cotidiano, mas quando a gente está falando de mudança de hábito, de mudança de crença, sobre os nossos planos, sobre as nossas metas, o mas, muitas vezes, ele precede uma desculpa. Então, por exemplo, eu acredito de verdade nisso, Paty, que dá sim para despertar minha criatividade, mas eu não tenho tempo, eu não tenho capacidade, eu não sou bom nisso. Ou seja, o mas ele está sempre precedendo uma desculpa ou uma crença limitante. A crença limitante é tudo aquilo que você acredita, que ao invés de te libertar, te limita. Então comece a construir crenças mais libertadoras a favor da sua criatividade. E principalmente, reflita, o que você tem usado como desculpa para não ser mais criativo? Segunda dica que eu quero deixar para você, mude o seu caminho e aprecie novas paisagens. Gente, essa dica é simplesmente fantástica e ela não serve apenas para trajetos que a gente faz no nosso dia a dia, caminhos que a gente faz todos os dias o mesmo caminho, mas ela também serve para caminhos mentais. Mude os caminhos que você faz com constância, assim, constantemente. Mude trajetos rotineiros, mude também trajetos mentais. Como assim trajetos mentais? Bom, exponha-se ao novo sempre. Novos sites, novos estilos de música, novos livros, novos jeitos de fazer, porque isso vai fornecer novos estímulos para a sua mente e é de novos estímulos que surgem novas ideias. Gente, é muito importante sair do piloto automático na vida. E o piloto automático ele é útil porque ele facilita algumas tarefas, mas em alguns momentos ele pode ser prejudicial a partir do momento que a gente não está mais atento às pequenas bênçãos da nossa vida diária. Então, um caminho que você faz todos os dias, se você já está no piloto automático, você não vê, por exemplo, algo incrível e que despertaria uma grande ideia, porque
porque simplesmente você está no piloto automático. E eu deixo aqui também um exemplo que foi feito até um estudo sobre isso, que é o estudo do gorila. Os pesquisadores eles pediram para algumas pessoas assistirem um vídeo. Nesse vídeo, existiam jogadores de basquete, 2 jogadores de basquete passando a bola um para o outro. E eles pediram para as pessoas assim, conte quantas vezes os jogadores vão passar a bola de um para o outro. Tá, mas o que essas pessoas não sabiam é que tinha um detalhe nesse vídeo, né? E o vídeo começava a ser transmitido, os grupos de pessoas começavam a contar os lances e tal. No meio do vídeo passava um gorila, um homem fantasiado de gorila, atrás dos jogadores, parava no meio da cena e batia no peito com os punhos e saía da cena. No final, quando acabava o vídeo, os pesquisadores perguntavam, e aí, quantos lances, quantos passes vocês contaram que um jogador passou para o outro? Todo mundo respondia, a grande maioria respondia certo. Aí vinha a segunda pergunta. Você reparou que passou um gorila na cena? Mais de 50% respondeu que não. Esse é um estudo bem interessante porque mostra pra gente que quando a gente está focado em alguma coisa, a gente não está aberto para ver coisas diferentes ao nosso redor. E isso também vale para caminhos que a gente faz com constância. Por isso, sempre que você puder, mude os seus caminhos. Porque a criatividade, ela vem da exposição a novas coisas. Novos estímulos que estimulam a nossa mente. Então, se você puder mudar caminhos sempre, você vai estar sempre expondo a sua mente para novos estímulos. Eu deixei até uma frase aqui no próximo slide, que é a mente que se abre a uma nova ideia jamais retorna ao seu tamanho original. E essa frase é simplesmente do Einstein, né? Einstein é incrível. E eu digo que a mente que se abre a uma nova ideia, mas também a mente que se abre a novos estímulos jamais retorna ao seu tamanho original. Então, estimule a sua mente de forma diferente, sempre. Gente, a terceira dica que eu quero deixar para vocês é uma dica tão simples, mas incrível, que eu falei lá no começo, que eu até ia falar alguma coisa referente a isso. Tenha um caderno de ideias. Aplicativos servem também. Gente, essa dica é tão simples, mas eu gosto de dizer que muitas vezes é o simples que a gente não faz, justamente por ser muito simples, e a gente acha que não vai dar resultado. Mas o caderno de ideias ele te ajuda a você não esquecer as suas ideias. Muitas vezes a gente tem diversos insights durante o dia, que no final do dia a gente não aproveita porque a gente esqueceu, porque a gente não anotou. Principalmente quem trabalha com empreendedorismo criativo. Tenha um caderno de ideias sempre e marque tudo que vier à sua mente. Porque isso vai te ajudar a cuidar com carinho das suas ideias. Eu gosto bastante também do escrever manualmente. Né? Aplicativo é legal, aplicativo agiliza muito, né? Principalmente em algum lugar onde a gente não vai dar para anotar em um caderno. Mas, quando a gente escreve manualmente, a gente dedica tempo para aquilo. E quando a gente dedica tempo, a gente está aberto a novas reflexões também. E a gente utiliza áreas diferentes do nosso cérebro e a gente pode até mesmo se surpreender com as coisas que a gente escreve. Então, eu sempre deixo como dica, se você puder fazer manualmente, é legal. Ideias são sementes. Não desperdice as suas ideias. Plante, regue e cuide com carinho. A quarta dica é coloque mais do que você ama na sua vida. O que te faz feliz, hein? Você sabe o que te faz feliz? Gente, a criatividade, ela está muito ligada ao entusiasmo. Eu gosto de dizer até mesmo que o entusiasmo é um gatilho para a criatividade. Porque quando a gente está super entusiasmado, e quando é que a gente está super entusiasmado, né? Quando a gente está fazendo o que a gente gosta, quando a gente adiciona o que nos faz feliz nos nossos dias. E esse sentimento de paixão desperta um entusiasmo. E desse entusiasmo brotam tantas ideias incríveis que muitas vezes tantas pessoas não têm a possibilidade de viver isso nas suas vidas simplesmente porque elas não adicionam mais do que elas amam nas suas vidas. E por isso eu vim deixar uma dica de um exercício.
para a inspiração. É um exercício muito simples, mas você vai gostar do resultado. Pegue um papel, né, um sulfite normal, você vai numerar esse papel de 1 a 100 e vai preencher nesse papel as 100 coisas que você ama. Nossa, Paty, mas 100 coisas não é muita coisa? Não, não é muita coisa. Você vai perceber que quando você começar a escrever, uma coisa vai puxar a outra. E não precisa ser uma coisa super bem elaborada e grandiosa. Podem ser pequeninas coisas. Eu, por exemplo, amo café, amo criar conteúdo online, amo combis, amo criatividade. E aí, daí vai puxando sempre mais e mais coisas. Por que você tem que fazer esse exercício? Porque esse exercício, o resultado dele, na verdade, vai ser um tesouro para você, porque é a sua inspiração. E se criatividade é a atividade de criar, a inspiração está ligada diretamente à criatividade, porque inspiração é o que inspira a ação. Então, o que te inspira também inspira o que você cria. Então, você tem que estar atento ao que te inspira, para aqueles momentos onde você está se sentindo pouco inspirado, você utilizar desses elementos, ou até mesmo ler a sua lista, para pegar força naquilo que você ama. Esse é realmente um tesouro para você e para a sua criatividade. Gente, a quinta dica que eu quero deixar para vocês é abrir espaço na sua vida para a criatividade. Como é que anda o seu design interior, hein? A gente precisa deixar espaço para o novo na nossa vida. Se a gente quer despertar a criatividade, e esse é um conceito novo para a gente precisa abrir espaço para essa novidade nas nossas vidas. E por que design interior, né? Porque tem o profissional designer de interiores, que ele apresenta uma forma de decoração, de organização de ambientes, mas existe um ambiente também que precisa estar sempre organizado, que é dentro de nós mesmos. E muitas vezes a gente guarda tanta tralha, né, dentro da gente mesmo, nesse ambiente interno, e que não sobra espaço para nenhuma novidade ou para nenhum novo estímulo que está ligado diretamente à criatividade. E eu vim deixar, então, algumas dicas de como você pode abrir espaço para o novo, para a criatividade na sua vida. A primeira dica é o perdão. Não guardar tralhas internas, ressentimentos. Todas as vezes que a gente tem um ressentimento, é como se ele fosse uma caixa dentro da gente gigante, ocupando todo o espaço do mundo, repleta de tralhas. Então, o perdão, ele é bom para você mesmo. Quando você perdoa outra pessoa, você está sendo extremamente gentil com você mesmo, porque você vai abrir espaço para o novo dentro do seu espaço interno. Lembrando que tudo aquilo que está dentro do nosso espaço interno, ele suga a nossa energia criativa. Como assim suga a minha energia criativa? Porque, por exemplo, uma tarefa inacabada, que é a segunda dica, conclua tarefas inacabadas. Todos os dias, assim, que você vai tentar fazer alguma coisa nova, você lembra daquilo lá que tá para terminar, sabe? Isso já foi um pouquinho da sua energia criativa, teu ânimo para criar, entende? Então, não guardar tralhas internas, concluir tarefas inacabadas, eliminar crenças limitantes, são coisas que vão abrir espaço para o novo, para novos estímulos na sua vida. Que tal apertar o off da zona de conforto e apertar o botão on da criatividade? Eu gosto de dizer que a zona de conforto é como se fosse um sofá quentinho. E nesse frio, que delícia, né? É um sofá quentinho, que a gente está ali, tá acomodado, a gente já sabe como é que é estar ali, tá tudo bem. Só que algumas vezes a zona de conforto é desconfortável também. Sabe aquela pedra no sapato que está ali no nosso sapato e a gente não tira, a gente já até se acostumou com ela? Então, se a criatividade é estar aberto ao novo, também vai exigir de você sair da sua zona de conforto. Quando você sai da sua zona de conforto, você se abre provavelmente, né, possivelmente para novos estímulos, com certeza, porque você não sabe o que te espera. Só que eu te garanto que os resultados estão fora da zona de conforto. Sexta dica. Essa é uma síndrome que muitas pessoas têm.
Essa é uma síndrome que muitas pessoas têm, que as impossibilita de vivenciar a criatividade nas suas vidas. Muitas pessoas são criativas, elas sabem disso, só que elas não conseguem fazer nada com isso. Por quê? Porque elas sofrem de síndrome da perfeição criativa. Que é o quê? Nada mais é do que esperar um momento perfeito para criar. E qual que é o momento perfeito para tirar uma ideia do papel? É agora. Não espere pelo momento perfeito para começar. Torne esse momento perfeito porque você começou. Gente, vocês sabiam que amanhã é igual a nunca? Muitas vezes a gente deixa sempre para amanhã e tirar as ideias do papel ou vivenciar mais a criatividade na prática na minha vida, por exemplo, e a gente acaba deixando sempre para amanhã, só que o amanhã não existe, né? Se a gente não tomar ações no agora, provavelmente isso nunca vai acontecer. Então, muitas pessoas também esperam pelo momento perfeito, que é assim, elas não se acham ainda totalmente capacitadas para realizar algo. E eu te digo, você é. Tem uma outra frase que eu gosto muito, que é: o caminho se faz ao caminhar. Então, muitas vezes, a gente vai numa viagem, a gente não sabe exatamente em detalhes como é que vai ser a estrada, nos mínimos detalhes, centímetro por centímetro, até chegar no nosso destino. A gente não sabe. A gente pega o nosso carro e a gente vai se guiando pelas placas. Se tiver um desvio, a gente desvia e volta para a nossa rota. E a gente vai nesse pouco a pouco, até que a gente chega no nosso destino. O caminho sempre se faz ao caminhar. A gente nunca sabe 100% o que vem pela frente. A gente precisa ter essa ousadia se a gente quer realmente viver a criatividade na prática. E principalmente, permita-se criar o novo na sua vida. Outra dica que eu quero deixar para você é o seguinte: pincéis limpos não pintam quadros. O que quer dizer isso? Isso está ligado ao medo de falhar, né? Muitas vezes a gente não faz algo porque a gente tem medo de falhar. E esse medo, ele bloqueia a livre expressão da nossa criatividade. E tem o seguinte: a falha, ela é um degrau para o sucesso. Você sabia disso? Não tenha medo de falhar, porque pessoas de muito sucesso, elas falharam. Só que o que aconteceu quando elas falharam? Elas adquiriram ainda mais força para seguir adiante. Então, se da sua criatividade despertou uma ideia e você não coloca em prática porque você tem medo de falhar, ou você não consegue assumir que você é criativo, que quer viver mais a criatividade, criar a sua vida mesmo, até, por medo de falhar, não tenha medo de falhar. E eu deixei alguns exemplos aqui de pessoas de sucesso que eu diria que falharam. São exemplos de falhas dessas pessoas, vamos dizer assim. O Walt Disney, por exemplo, ele ouviu que um rato nunca iria fazer sucesso. Vocês já pensaram se ele tivesse acreditado nisso? Adeus, Mickey, né? O Steven Spielberg foi rejeitado na escola de cinema 3 vezes. Gente, se não bastasse uma vez, que eu já consideraria uma falha, ele foi rejeitado 3 vezes. E ele não desistiu. Os Beatles foram recusados por uma gravadora. Gente, logo no início da carreira dos Beatles, uma gravadora recusou o trabalho deles. Eles desistiram? Eles falharam e continuaram. Michael Jordan, né, vocês sabem, um dos maiores jogadores de basquete do mundo, foi cortado do time de basquete da escola. Imagine se ele tivesse acreditado que ele não tinha talento para jogar basquete. O Elvis Presley ouviu que ele não iria a lugar nenhum. Essa história é muito interessante. O Elvis, a primeira vez que ele cantou assim, contratado por um local lá de eventos, o contratante dele chegou para ele e falou: é melhor você voltar a dirigir caminhões, porque você não tem futuro. E o Elvis Presley é simplesmente o segundo maior vendedor de discos do mundo. O que eu quero dizer com isso? São pessoas de profissões bem distintas, profissões bem diferentes, mas vocês já imaginaram se essas falhas tivessem impedido essas pessoas de continuar nos seus sonhos, naquilo que realmente querem criar para suas vidas? O mundo estaria com certeza menos brilhante hoje, né? E o que aconteceu quando eles falharam? Eles adquiriram mais força para continuar adiante. Então, não tenha medo de falhar,
porque isso vai, se acontecer, se a falha vier, você vai aprender com ela, você vai se fortalecer. Então, não tenha medo de viver na prática a sua criatividade, o seu potencial criativo. A 8ª dica também fala um pouquinho sobre o medo, e o medo é um grande bloqueio para tudo na nossa vida, inclusive para a gente vivenciar a nossa criatividade. Não tenha medo de imaginar o que poderia ser melhor. A imaginação é a mãe da criatividade. Por que eu deixei essa dica? Porque muitas vezes nós somos treinados a aceitar as coisas como elas são. Gente, tem pessoas que têm tanto medo da mudança, né, que quando a gente vê algo diferente, que pode ser melhorado, por exemplo, até mesmo às vezes no nosso ambiente de trabalho, e a gente vai dar aquilo como uma sugestão, existem pessoas que têm medo da mudança e acham a ideia péssima, mas na verdade a ideia é maravilhosa, é ela que está com medo de mudar. Então, por que acontece isso? É porque a sociedade, em geral, é meio que treinada para aceitar as coisas como elas são. Só que, você já imaginou se a gente sempre aceitasse as coisas como elas são, se a gente não visse além, se o mundo não tivesse visionários? Basicamente, nada do que a gente utiliza hoje a gente estaria utilizando, porque internet, computador, até falei isso na minha fanpage hoje, internet, computador, quem diria que um pequeno mecanismo, um pequeno aparelhinho que é do tamanho da ponta do nosso polegar guarda terabytes de dados, rádio, telefone, celular, tudo isso são frutos de visionários, são frutos das ideias de alguém. E a imaginação é justamente quando... Por que você não deve ter medo, né, da imaginação? É porque quando você começa a imaginar mais o que poderia ser melhor, seja em produtos, serviços, seja mesmo na sua vida, é a sua criatividade que você está exercitando. É justamente a atitude, né, a atividade de imaginar, que vai te ajudar a desenvolver cada vez mais a sua criatividade. E eu diria até que é essa atitude que muda o mundo. Gente, 9ª dica. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar aqui embaixo, tem uma área de comentários, tá? Eu vou tomar uma aguinha aqui. A 9ª dica que eu quero deixar para você é expandir as suas referências continuamente. E aí é incrível, porque a gente está vivendo na era da internet. Antigamente, talvez isso era mais complicado, mas hoje em dia é tão fácil a gente expandir nossas referências, né? Quando você expõe, lembre-se disso, quando você expõe sua mente a novos estímulos, você também está expondo a sua mente a ter novas ideias. E é aí que a criatividade mora. Eu vou deixar aqui na próxima tela uma dica de onde você pode expandir suas referências todos os dias. Pinterest. Esse site você pode expandir suas referências em produtos e até mesmo em ideias, porque lá você encontra muitas ferramentas de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento da criatividade, além dos diversos outros setores, decoração, produtos, artesanato, criatividade, faça você mesmo. Enfim, uma ferramenta gratuita que você pode utilizar para expandir suas referências todos os dias. Se todos os dias você se colocar de propósito, eu vou utilizar o Pinterest para expandir as minhas referências nesse assunto, você vai ver como isso dá retorno para você. Um mundo novo se abre, né, na nossa frente. Quando a gente tem essa simples visão de utilizar também a internet com propósito, não apenas como mais uma rede social, não é mesmo? E se você tem Pinterest, me adicione por lá também, tá? Eu vou amar ver o seu lá, o meu é o Pati Pegorim, como você está vendo aí. Gente, eu quero deixar como dica número 10 algo que pode te ajudar muito a vivenciar a sua criatividade, que é escutar a sua criança interior. Por que escutar a sua criança interior? Porque a criança interior, ela não tem limites. E esse é até um exercício muito legal que eu quero deixar como dica, principalmente quando você
talvez estiver passando por um momento de travamento da sua criatividade, estou me sentindo sem ideias. O que a sua criança interior tem para te dizer sobre isso? Sobre os desafios da sua vida? Enfim, em geral, você pode utilizar e aplicar esse exercício. Porque a criança, ela não tem limites, então ela vem com ideias totalmente arrojadas até, e aí cabe a gente a transformar essa ideia em uma ideia palpável, plausível, mas as ideias que vêm desse exercício são sempre assim, sem limites, e por isso que é tão legal escutar a sua criança interior. E hoje em dia, né, muitas vezes esse lado criança, ele é tão calado, né, na gente, porque a gente se torna adultos e acha que a gente, para ser responsável, a gente não pode ter esse lado ingênuo e sonhador da criança, mas na verdade dá para casar muito bem as duas coisas, principalmente quando a gente fala de criatividade, né? E muitas vezes calar a nossa criança interior também é sinônimo de muita frustração criativa também. Então eu deixo isso como uma dica de exercício para você. Vamos fazer um resumo aqui das 10 dicas para despertar o poder da sua criatividade na sua vida? A primeira dica que eu falei foi sobre o poder da palavra. Nunca mais utilize "eu não sou criativo". Muito pelo contrário, comece a utilizar palavras a favor da sua criatividade, do seu potencial criativo, do seu poder criador. E a segunda dica foi mudar os seus caminhos. Mudar os trajetos que você faz todos os dias na sua vida para expor sua mente a novos estímulos, mas também mudar os caminhos mentais que você faz. Então, às vezes a gente passa os dias com uma rotina muito parecida. Então, se a gente pode adicionar também estímulos diferentes, como sites diferentes, músicas, vídeos, leituras, enfim, uma caminhada por um caminho diferente. Isso ajuda a estimular o nosso cérebro de forma diferente, e daí que vem as novas ideias também. Ter um caderno de ideias é muito importante, muito interessante, para que você plante, regue e colha as suas ideias, para que você não deixe que elas se percam aí no seu dia a dia. A quarta dica foi o que você ama. Por que é tão importante você conhecer o que você ama? E eu deixei até um exercício para você fazer. Porque o seu entusiasmo é o gatilho para a criatividade. Muitas ideias são despertas quando você está entusiasmado com algum projeto, algum assunto. Pode perceber isso. Como anda seu espaço interior, né? Abre espaço interno para o novo, para novas ideias, para os novos estímulos, porque a criatividade está ligada a isso também. Elimine a síndrome da perfeição criativa da sua vida, que é a síndrome de quando a gente fica esperando pelo momento perfeito para começar, e na verdade o momento perfeito é sempre agora, o momento onde você decide fazer alguma coisa. Elimine também o medo de falhar, porque muitas vezes da criatividade vem ideias e a gente não coloca essas ideias em prática, e é na prática que a gente exercita a nossa criatividade, e a gente não faz isso porque a gente tem medo de falhar. E eu te dei exemplos de pessoas que falharam e continuaram. Então a falha nada mais é do que um degrau para o sucesso. Também falei sobre a imaginação, que eu considero a mãe da criatividade. Não tenha medo de imaginar o melhor sobre tudo, sobre as coisas, como poderia ser melhor, né? Falei também sobre o poder das referências. Quando você vai expandindo as suas referências, a sua realidade também se expande, um mundo novo se abre à sua frente. E por fim, falei sobre a criança interior, que é um exercício também que você pode fazer. O que a sua criança interior tem para te dizer? Isso vai te trazer ideias diferentes, isso vai te trazer soluções totalmente diferentes daquelas que você pensa com a sua mente adulta, vamos dizer assim, tá? Gente, eu quero deixar uma dica bônus para vocês. Agora que vocês já sabem que existe um potencial criativo dentro de todo ser humano e que você pode despertar esse potencial criativo com essas dicas que eu dei aqui, e também você pode despertar ativando, né, a sua criatividade, acreditando que é possível ativar a sua criatividade. Esses são os primeiros passos. É importante que você aplique essas dicas na sua vida. Por quê? Porque senão você pode
correr o risco de se tornar um piruá criativo, que é aquela pessoa que é cheia de ideias, mas não faz nada com elas. Ou não se acha criativo para fazer diferente na sua vida. E o que é o piruá? O piruá é aquele grão de pipoca que não estoura. Então, ele tem o mesmo potencial de pipoca dentro dele, ele foi submetido ao mesmo calor, mas ele não estoura igual as outras pipocas. Não seja um piruá criativo. Inspire-se na pipoca, libere o seu potencial interior e transforme-se na sua melhor versão. Essa é uma das frases mais que eu quero deixar para você, que nada mais é do que um estímulo, um incentivo para você colocar em prática as dicas que você teve nesse webinário, tá? Gente, eu quero deixar esse workbook ele tem diversas atividades para que você vá cada vez mais completo, rumo a uma vida mais criativa, mais cheia de propósito, tá? É gratuito, totalmente gratuito, você pode baixar pela internet. O endereço do site é patiopegorim.net. E eu quero agradecer para você que está aqui comigo até agora. Se você tiver perguntas, você pode deixar aqui embaixo do vídeo, eu vou responder algumas agora também, tá? Outra coisa importante também, caso eu não responda a sua pergunta, você pode entrar em contato comigo pelas redes sociais, tá? Eu estou no Instagram, no Snapchat, Pinterest, YouTube, todas essas é o mesmo usuário, né, Patio Pegorim. Também você pode me mandar um e-mail com a sua dúvida, ou também com a sua história sobre criatividade, eu vou amar te conhecer melhor. O meu e-mail é falecom@patiopegorim.net, tá? Você pode me mandar e-mails a qualquer momento. Eu vou responder algumas perguntas agora. E eu vou colocar a frase final. Gente, eu vou deixar essa frase enquanto eu respondo algumas perguntas, tá bom? A Jaqueline escreveu andar de costas. Peraí, deixa eu pôr a minha câmera. Eu vou responder algumas perguntas agora. Andar de costas, girar olhando para o céu, ficar de ponta cabeça. Essas atividades ajudam a estimular a criatividade? Quais as atividades mais eficientes? Toda atividade que é um estímulo diferente para a sua mente, ela estimula a sua criatividade. Não precisa ser algo tão drástico quanto sair andando de costas pela rua, apesar desse ser um exercício interessante também para estimular a criatividade, porque é um jeito totalmente diferente, a nossa mente está destreinada para fazer isso e é interessante. Mas eu diria até que as atitudes mais eficientes para estimular a criatividade são aquelas que a gente tem no nosso dia a dia mesmo, no nosso cotidiano. Como que eu posso fazer isso diferente? Como eu posso fazer isso melhor? Como eu posso alterar esse caminho? Que site diferente eu posso entrar hoje? Será que tem algum assunto diferente que eu posso estudar que vai me ajudar no meu trabalho? Ou mesmo é um interesse meu estudar? São coisas simples, bem simples, não é nada assim tão grandioso quanto, sei lá, andar o dia inteiro de costas. Mas dá resultado porque é um estímulo diferente para sua mente. Você vai estar sempre aberto às oportunidades. E lembre-se, para aplicar a sua habilidade criativa, você tem que ter olhos de oportunidade, né? Para ter novas ideias e colocar essas ideias em prática. Tá bom, Jaqueline? Tem também uma pergunta da Adriana. Existe algum exercício mental para limpar a mente dos efeitos do cotidiano e não deixar que esses mesmos efeitos drenem a nossa capacidade criativa? Gente, tem um exercício muito legal, que eu já até falei dele. Eu falei dele lá no blog uma vez, e o nome desse exercício é escuta ativa. Esse exercício é muito legal, principalmente para momentos quando você está com muita preocupação, ou você precisa focar, você precisa aumentar a sua concentração. Que nada mais é do que você fechar os seus olhos e voltar para o momento presente. Muitas vezes a gente vive na nossa vida em dois tempos, né? No passado e no futuro. No passado é quando a gente vive repleto de lamentações, reclamações de
que nos aconteceram. É como se a gente estivesse vivendo no passado. No futuro, é quando a gente está em ansiedade constante pelo que ainda está por vir, que ainda nem aconteceu, é como se a gente vivesse no futuro. Isso tudo, como eu disse lá naquela dica sobre a organização interna, drena a nossa energia criativa. Porque a criatividade, o momento de tirar as ideias do papel é aqui e agora, né? Então, esse exercício nada mais é do que você fechar os seus olhos e vir para o momento presente. Quais são os barulhos que eu escuto aqui ao meu redor? Como eu estou me sentindo? Estou com frio? Estou com calor? São perguntas simples, mas que às vezes a gente nem percebe, porque a gente está tão distraído com milhões de coisas. E aí você para, você se centra, e aí você vai perceber que a sua concentração vai aumentar muito. Isso ajuda também quando você precisar de concentração ou mesmo se desligar do que está acontecendo ao seu redor, tá? A Zenaide. Como eu posso saber se eu tenho um perfil criativo ou como eu posso despertar em mim a criatividade? Zenaide, todos nós temos potencial criativo, né? Tá dentro da gente, eu acho que é até mesmo o que nos torna humanos, que é a habilidade de criar ferramentas. Por exemplo, um animal, ele não tem ideias novas, ele não cria. O ser humano, ele tem essa habilidade de criar, de ter ideias, tirar as ideias do papel. Eu gosto de falar que a criatividade, como eu já falei, é a atividade de criar. Então, isso está direcionado a muitas coisas artísticas, produtos, empreendedorismo, mas também está relacionado à nossa vida. Como a gente quer criar a nossa vida? Todos nós podemos despertar a criatividade e eu espero que as dicas que eu dei aqui no webinário te ajudem, tá? Agora, a partir do momento que você, que eu tenho certeza que não é o seu caso, mas a partir do momento que você compara trabalhos, mas começa a copiar ideias, aí você não vai ser nem bom para a sua criatividade, porque você não vai estar exercitando a sua criatividade. Uma dica legal é quando você estiver olhando trabalhos de pessoas do mesmo nicho que o seu, né, de negócio. Como que eu posso fazer isso diferente? Como que eu posso fazer isso melhor? Isso vai dar até uma vantagem competitiva para você. Então, acho que está respondida a sua pergunta. A Carol está perguntando, pode repetir a pergunta da Renata, por favor? A Renata perguntou, comparar trabalhos com concorrentes para despertar novas ideias, isso é errado. Deu para ouvir agora? Eu respondi que a partir do momento que que você compara e copia, você não está exercitando a sua criatividade. Mas a partir do momento que você olha para trabalhos para se manter atualizado do que está acontecendo no teu nicho, isso é importante. Mas o mais legal ainda é você olhar para esses trabalhos e se perguntar como que eu posso fazer isso diferente? Como que eu posso fazer isso melhor? Isso vai ser bom para o seu negócio, porque é uma vantagem competitiva, mas também vai ser bom para a sua criatividade, porque você vai estar exercitando a sua criatividade. Deu para ouvir agora a resposta? Espero que sim. A Eliane, deu? Beleza. A Eliane mandou. Paty, tenho facilidade de reproduzir qualquer peça. Normalmente eu busco inspiração externamente. Tenho consciência de que a inspiração tem que vir de dentro, mas eu não consigo conectar com a minha criatividade e fazer fluir. Você já se sentiu assim? Como conseguiu despertar a sua criatividade? Eu acho que eu já falei, eu contei um pouquinho da minha história ali, né, no início do webinário, mas como que eu consegui despertar a minha criatividade? Acreditando que é possível. E é essa a dica que eu deixo para você, acreditar que é possível. Porque quando a gente não acredita, a gente não faz nada. Acreditar é o primeiro passo para realizar, porque ele abre os seus olhos para o lado sim, para o lado da oportunidade. Quando você diz, eu estou exercitando minha criatividade, estou despertando meu potencial criativo, você começa a perceber oportunidades de fazer isso no seu dia a dia. Agora, pensa comigo, se você diz, eu não sou criativo, eu não levo de jeito nenhum para fazer isso, você não vai estar aberto a nenhuma oportunidade ao seu redor. Logicamente que o ser humano ele tem
habilidades que foram desenvolvidas durante a sua vida. Então, ele tem uma certa aptidão para esse assunto, uma certa aptidão para o outro assunto, mas a criatividade é para todos. É para qualquer segmento de trabalho, profissão, qualquer coisa, e também para a sua vida. Bom, então, eu acho que tem mais uma pergunta. A Flor Bela: o fato de ter uma cascata de ideias é bom ou será prejudicial para iniciar um negócio, artesanato? Pois eu amo a mistura de crochê com pintura, mas eu tenho ideias para vestuário, decoração, objetos, quadros, caixas e acessórios ao mesmo tempo. Você pode, dessa mistura, criar algo novo, que é a sua linha de produtos. Isso também é um diferencial. Você é apaixonada por diversas técnicas, você é boa nessas diversas técnicas. Como que eu posso englobar essas diversas técnicas em uma coisa única? Eu falo bastante a respeito de escolher um tipo de trabalho para se dar um foco inicial, assim, né? Mas o nicho, ele também pode ser a mescla de muitas coisas. Você não precisa ser necessariamente só aquilo, né? E dessas ideias todas, você procurar encontrar soluções de como transformar tudo isso numa coisa única, com a sua cara. Uma coisa que eu gosto de dizer sempre é o seguinte: muitas vezes a gente cala o que nos torna diferentes. Então, sei lá, uma habilidade ou uma preferência que nos torna diferentes. Bom, eu tenho uma preferência pelo retrô. Tudo bem que hoje em dia está na moda, mas teve épocas que não estava. E aí você cala essa preferência para fazer o que o mercado, a grande maioria das pessoas, está fazendo. E aí você se torna só mais um na multidão. Por quê? Porque você está procurando as respostas fora de você. Agora, quando você olha para dentro e vê o que eu tenho de diferente, o que eu gosto de fazer, quais são minhas paixões, isso adiciona singularidade para tudo que você fizer. E é tão interessante isso que muitas vezes a gente busca as respostas fora, né? Mas, na verdade, é dentro da gente que está nosso tesouro, que é o que nos torna únicos. E é isso que vai te diferenciar, vai te dar um fator de diferenciação no mercado. Busque o que te torna singular. Eu acho que tem mais uma pergunta. Ellen: Paty, eu me considero até uma pessoa criativa. Tenho ideias bacanas, faço planos, crio coisas bacanas relacionadas ao meu trabalho, que ela trabalha com decoração de festa infantil. Mas eu tenho dificuldade em executar essas ideias e projetos. Às vezes algo que depende até de parceiros ou investimentos. Como tirar as ideias do papel? Ellen, essa é uma pergunta que eu poderia ficar aqui mais um webinário conversando com você. Mas eu te deixo como dica você entrar no meu canal do YouTube. Porque eu estou bem focada em ajudar as pessoas a tirar ideias do papel. E, na verdade, eu gosto de falar que são 3 passos principais. Metas. Metas vão ajudar a clarificar os seus objetivos. Inclusive parceiros, investimentos. Tá, criei minhas metas, e agora? Crie um plano de ação. Muitas pessoas falam sobre o poder das metas, poucas falam sobre que você precisa criar um plano depois que você estabeleceu suas metas. Lá no canal eu fiz um vídeo explicando como você fazer o seu plano de ação. E o terceiro ponto: manter-se em ação e avaliando os resultados. E aí também que entra eliminar crenças limitantes, aumentar a produtividade. Enfim, tem diversas técnicas, dicas, ferramentas para você se tornar a melhor versão empreendedora sua ou a sua melhor versão. E lá no YouTube eu estou deixando muitas dicas sobre isso lá. Mas eu acho que metas e plano de ação vão te ajudar bastante. Tem mais alguma pergunta? Se tiver, deixa aí. Eu vou colocar a frase final aqui na tela. Então tá bom, gente. Olha só. O sorteio do livro, ele vai rolar, ele vai sair o resultado aqui amanhã no blog do Elo7. Tá? Tem um formulário aí na tela para você preencher e participar desse sorteio. Tá bom, gente? Quem ficou aí até o finalzinho para participar do sorteio, participe, porque esse livro é muito legal, tá bom? E eu deixo, então, para finalizar o nosso encontro, essa frase: chegou o momento de embarcar com essas ideias e levá-las para conhecer o mundo. Sabe por quê? Porque o mundo está precisando dessas ideias. Gente, eu agradeço demais por vocês estarem comigo aqui até agora. Agradeço a Elo7 novamente pelo convite.
Deixo minhas redes sociais à disposição, se você quiser vir conversar comigo sobre criatividade, seu potencial criativo. Pode vir, tudo Paty Pegorim, tá? Ou no e-mail falecom@patypegorim.net. Gente, não esqueça, tá? Sempre é tempo de criar de propósito a vida dos seus sonhos. Um beijo, muito obrigada. Tchau.